cidade de São Paulo completa 468 anos com extensa programação cultural. Pfizer e BioNTech iniciam estudos clínicos de vacina contra a variante Ômicron e você vai ver também. Brasil registra a média móvel de mortes de mais de 300 vítimas diárias pela primeira vez desde outubro. Morre o escritor Olavo de Carvalho aos 74 anos. Estados Unidos garantem que não tem divergências com a Europa sobre sanções que seriam impostas à Rússia. Acidente provoca apagão em 3 países da Ásia Central. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta terça-feira. E hoje, dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo, uma das mais populosas do mundo, completa 468 anos. A acolhedora capital da diversidade cultural não poderia deixar a data passar em branco e preparou uma programação especial com muitas opções. Vamos dar uma olhada. Para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, mesmo em tempos de pandemia, não vai faltar uma programação cultural. A data vai ser festejada ao mesmo tempo em que a capital faz uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Com isso, o projeto 22+100 oferece várias opções de atividades culturais que vão ter 100 dias de duração. Na programação especial de aniversário, a visitação a museus, espaços culturais, parques, além de shows musicais e espetáculos. Os museus estaduais da capital paulista estão com entrada gratuita. Entre as instituições que celebram os 468 anos de São Paulo estão Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade, Museu Afro Brasil, Museu Catavento, Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, o MIS, Fábricas de Cultura e Biblioteca Parque Vila Lobos. Segundo a Secretaria Estadual de Cultura, bibliotecas, fábricas de cultura e oficinas culturais também têm nessa data uma programação especial. A arte de rua se apresenta em diversos formatos e em todas as regiões da cidade. O grafite, as releituras modernistas feitas por artistas contemporâneos e outras intervenções estão expostas em praças da cidade. Quem preferir pode relembrar um pouco da história da cidade, passeando pelos principais pontos turísticos da capital e pode até participar da inauguração da escultura São Paulo Viva, que vai plantar 100 orquídeas. Outras informações e a programação completa você pode conferir no site prefeitura.sp.gov.br. E já que estamos falando de São Paulo, que é a maior cidade do país, o custo de vida teve alta de 10% em 2021 na região metropolitana, segundo estudo feito pela FEComércio. A elevação foi a maior desde 2015, quando o índice registrou uma alta de 11,56% no custo de vida. O aumento do custo de vida foi maior para as pessoas mais pobres. Para a classe E, a elevação chegou a 11,38%. Na classe A, a alta ficou em 9%. Segundo a FEComércio São Paulo, o aumento internacional dos preços do petróleo provocou a alta de preços em cadeia. Os custos com transporte subiram 20,6%, com elevação de 63,7% dos preços do etanol, 42,8% da gasolina e 41,4% do óleo diesel. A alta da energia também impactou nos custos de habitação, com aumento de 38% no preço do botijão de gás em 2021 e de 23,2% no gás encanado. A energia elétrica residencial ficou 25,8% mais cara devido à estiagem que atingiu o Brasil no ano passado e levou ao acionamento das usinas termoelétricas. Na alimentação também foram registrados os aumentos de 10% no preço das carnes, de 13,2% na farinha de trigo e 10,2% no leite e derivados. A inflação está perdendo força e em 2022 o custo de vida ainda deve ser elevado, porém em um patamar mais baixo do que em 2021, de acordo com o estudo da Federação.
E hoje foi inaugurada uma motofaixa na Avenida 23 de Maio, conhecido Corredor Norte-Sul de São Paulo. A medida busca diminuir acidentes com motos, que representam 78% dos casos na avenida e mataram 394 pessoas na capital em 2021. O projeto piloto, chamado de Faixa Azul, está em 5,5 km da via, no sentido do aeroporto de Congonhas. A passagem pela faixa não é obrigatória aos motociclistas e tem o mesmo limite de velocidade da avenida. Agora vamos falar de economia. O INSS começa a pagar hoje as aposentadorias com reajuste para quem recebe um salário mínimo. Os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. O Instituto Nacional do Seguro Social começou a pagar os benefícios com reajustes para aposentados e pensionistas. O calendário vai ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro já começaram e devem ser feitos até o dia 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão começar a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 1º de fevereiro. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo vão ter aumento de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433 para R$ 7.087. Já para quem ganha um benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. Pfizer e BioNTech iniciam estudos clínicos de vacina contra a variante Ômicron. O estudo vai avaliar mais de 1.400 pessoas. O estudo da vacina Pfizer-BioNTech vai ser feito com 1.420 pessoas com idades entre 18 e 55 anos. Os voluntários serão divididos em 3 grupos: os que receberam 2 doses da vacina entre 90 e 180 dias e que vão receber 1 ou 2 doses da vacina contra a Ômicron. O segundo grupo inclui pessoas que receberam 3 doses da vacina atual e vão receber outra dose da vacina original ou 1 da vacina contra a Ômicron. E a última turma inclui pessoas que nunca foram vacinadas contra a Covid e vão tomar 3 doses do imunizante específico contra a Ômicron. A Pfizer disse que os reforços da vacina original protegem contra formas graves da nova variante, mas que é preciso cautela. Segundo o laboratório, a proteção da vacina original contra a Covid leve e moderada pareceu diminuir de maneira mais rápida no caso da Ômicron. O estudo pretende desenvolver uma vacina que alcance um nível similar de proteção contra a nova variante, como a de cepas anteriores, mas com uma duração maior da proteção. E ainda sobre o coronavírus, a média diária de mortes por Covid-19 no mundo atingiu o maior patamar em 4 meses. Os dados são de um projeto ligado à Universidade de Oxford. A alta taxa de transmissão da variante Ômicron tem contribuído também para o aumento no número de infecções, que pelo 7º dia seguido ficou acima dos 3.410.000 confirmações por dia. E o Brasil registrou média móvel de mortes de mais de 300 vítimas diárias pela primeira vez desde outubro. O país também teve novo recorde na média móvel de casos. O Brasil registrou mais 259 vítimas da Covid em 24 horas. Agora são 623.356 mortes pela doença. Também foram registrados mais 83.340 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.127.000 diagnósticos. A média móvel de mortes está em 313 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta com aumento de 148%. Já a média móvel de casos apontou 150.401 registros por dia. O número também indica tendência de alta com aumento de 352%.
E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 21 estados indicaram alta. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Apenas um estado apresentou estabilidade, Roraima, e 4 apresentaram queda, Acre, Pará, Pernambuco e Rondônia. O Distrito Federal não atualizou os dados. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil, que já aplicou mais de 355 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.356.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto quase 149.296.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço já foi aplicada em quase 42.592.000 pessoas. No total, 456.101 doses foram aplicadas em crianças. E mudando de assunto, 3 anos após a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, o processo criminal pode voltar a estaca zero. O caso pode começar a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois de exatos 3 anos da tragédia em Brumadinho, a tramitação do processo criminal pode regredir e voltar à estaca zero. Mais de uma vez, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a Justiça Estadual não tem competência para analisar o caso. Se a decisão de passar à esfera federal for mantida, os atos processuais já realizados vão ser anulados. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos temem que, com isso, ninguém seja responsabilizado pelo rompimento da barragem. A tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, quando a ruptura de uma barragem da mineradora Vale deixou 270 mortos e provocou degradação ambiental em diversos municípios mineiros. O escritor Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada pelas redes sociais do filósofo nesta madrugada. Com um comunicado da família, Olavo estava internado em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A nota não deixa claro a causa da morte, mas o escritor havia sido diagnosticado com Covid-19 no último dia 16 de janeiro. Em julho deste ano, Olavo foi submetido a um cateterismo em São Paulo, teve novas complicações e passou mais de 4 meses internado. Ele era cardiopata e portador da doença de Lyme. Auto-intitulado professor de filosofia e apoiador do conservadorismo, o escritor deixou a esposa Roxane, 8 filhos e 18 netos. Em seu perfil no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. Ele disse que Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Bolsonaro disse que o exemplo e os ensinamentos do escritor foram de grande importância. As temperaturas continuam bem elevadas em Santa Catarina e a previsão do tempo indica que as máximas seguem em alta no oeste do estado. Criciúma, que fica no sul, já registrou a sensação térmica de 52 graus. Não se fala em outra coisa em Santa Catarina. O calor dos últimos dias tem tirado o sossego dos catarinenses. Em Criciúma, sul do estado, a sensação térmica tem ficado na casa dos 50 graus. Domingo foi um dia de sensação térmica de 52 graus aqui em Criciúma, mas os dias quentes estão contados. Na próxima quinta-feira, a previsão é de que uma nova frente fria chegue à região, amenizando o calor dos últimos dias. Até quarta-feira, muito quente. E a partir de quinta-feira já cai aí por volta de 10 graus a temperatura. E começa a chover também, o que é muito bom também, porque está tudo muito seco, né? Não chove já tem um bom tempo. Então, para nós também, falando em temperatura, marca que quarta-feira vai ser a temperatura mais alta, 37 graus. Então, se 37 graus a temperatura, a sensação térmica vai ser muito maior, porque está muito quente, está muito abafado, a umidade do ar está mais baixa, então tudo isso contribui para essa sensação de calor ser muito maior, né? A solidariedade nessas horas chama a atenção. Empresários resolveram distribuir água para quem passava nas ruas para amenizar o calorão. Pô, a gente vinha as pessoas passando aqui na frente, um calor tremendo. Ontem fez 42 graus aqui. Aí a gente falou, pô, vamos
passar empatia para essas pessoas e distribuir uma aguinha para elas. Aí a gente fez isso, falou nisso ontem e hoje a gente resolveu fazer isso. De acordo com os dados da Epagre-Ciran, o órgão que é responsável pelo monitoramento do tempo e clima no estado, a maior temperatura registrada no domingo foi em Caibi, no oeste. Na cidade, o termômetro chegou a marcar 39,86 graus Celsius. Criciúma ficou no segundo lugar com 39,37 graus. Em terceiro, Uruçanga, também no sul do estado, com 39,28 graus. Essa semana ainda exige cuidados com a saúde de humanos e pets devido a todo esse calor. Hidratação, sombra e muito ar-condicionado para poder amenizar os efeitos das altas temperaturas. E veja a seguir, Estados Unidos garantem que não tem divergência com a Europa sobre sanções impostas à Rússia. E ainda, acidente provoca apagão em 3 países da Ásia Central. Em instantes, até já! Já estamos de volta ao vivo com os destaques internacionais. E olha, uma tragédia. Pelo menos 8 pessoas morreram esmagadas e 50 ficaram feridas em um tumulto fora de um estádio de Camarões. A seleção local disputava as oitavas de final da Copa Africana de Nações. A confusão aconteceu quando uma multidão tentou entrar à força no estádio Olembe, com capacidade para 60 mil espectadores, onde era disputada a partida contra a seleção de Comores. Um bebê foi pisoteado durante o tumulto, mas foi levado para um hospital e está em condição estável. Em um comunicado, a Confederação Africana de Futebol informou que investiga a situação para obter mais detalhes do incidente. A entidade convocou uma reunião de crise com o comitê organizador local para esta terça-feira para examinar a segurança nos estádios. Dentro de campo, antes da notícia do incidente, Camarões venceu Comores por 2-1, garantindo vaga nas quartas de final do torneio e enfrentará a Gâmbia no final de semana. Os Estados Unidos garantiram que não tem nenhuma divergência com os europeus sobre as sanções sem precedentes que seriam impostas à Rússia se esta invadisse a Ucrânia. Tive uma reunião muito boa, total unanimidade com todos os líderes europeus. No domingo, o governo americano pediu a retirada das famílias de seus diplomatas na Ucrânia diante do que chamou de ameaça persistente de uma operação militar russa. Os europeus foram pegos de surpresa com a decisão. O governo da Ucrânia criticou a medida americana e o porta-voz da chancelaria a classificou como prematura e excessiva. O alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores, Josep Borrell, havia pedido que fossem evitadas reações alarmistas. Os europeus parecem irritados com o suposto alarmismo dos americanos, que dão a sensação de considerar uma ofensiva russa como algo iminente. Um acidente na rede elétrica do Cazaquistão provocou um apagão em 3 países da Ásia Central hoje. Grande parte de Almaty, a capital econômica do Cazaquistão, estava sem energia, assim como as capitais do Uzbequistão, Tashkent, e Quirguistão, Bishkek. Um porta-voz do Ministério da Energia do Quirguistão disse que os cortes foram provocados por um acidente que afetou a rede regional. O Ministério da Energia do Uzbequistão afirmou em um comunicado divulgado no Telegram que o apagão foi provocado por um acidente na rede do Cazaquistão. A nota acrescenta que a rede de energia Uzbek, que está conectada com a rede elétrica unificada, foi danificada por um acidente que provocou mudanças repentinas de voltagem e frequência em 530 linhas do Cazaquistão. Aos poucos, o fornecimento de energia está sendo restabelecido. O atual diretor da OMS lançou nesta terça-feira sua candidatura à reeleição após a aprovação do Conselho Executivo do órgão. Apoiado por vários países, o único candidato tem a continuidade no cargo dada como certa. Todos os sinais estão verdes para a reeleição do etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus como diretor-geral da Organização Mundial da Saúde.
Único candidato ao cargo, o atual líder da OMS, que está na linha de frente desde o início da pandemia, lançou nesta terça-feira sua candidatura. Ela foi aprovada após uma votação processual secreta do Conselho Executivo em Genebra. Tedros, de 56 anos, especialista em malária, graduado em imunologia, doutor em saúde comunitária e ex-ministro da Saúde e das Relações Exteriores da Etiópia, terá seu nome submetido à sessão plenária da OMS em maio. Sua reeleição é dada como certa. O principal obstáculo seria seu próprio país. O governo etíope solicitou a abertura de uma investigação contra Tedros por prevaricação após declarações do diretor sobre a situação humanitária no Tigré, região devastada pela guerra. A candidatura do primeiro africano a chefiar a OMS conta com o apoio de 28 Estados-membros da organização, incluindo vários países da União Europeia e algumas nações africanas, como Quênia e Ruanda. A China, um dos países mais criticados por Tedros durante a pandemia por falta de transparência, também declarou apoio à reeleição. Agora um alerta, os estoques do banco de sangue estão baixos e isso pode comprometer o abastecimento dos hospitais e a população pode agendar a doação de sangue. O estoque de bolsas de sangue está baixo. O aumento de novos casos de Covid-19 em todo o país afeta diretamente no número de doadores. Com o objetivo de amenizar esse quadro, o Banco de Sangue Paulista pede a colaboração dos paulistanos para continuar ajudando quem mais precisa. A unidade garante que segue todos os protocolos sanitários contra a Covid, sem qualquer risco ao doador. Segundo ele, o processo é muito seguro e tranquilo. Para doar sangue, a pessoa precisa ter idade entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 quilos. Caso o doador tiver tomado a vacina da gripe, é necessário aguardar 48 horas. E se apresentar sintomas de gripe, é preciso esperar 30 dias após cessarem os sintomas, para então realizar a doação de sangue. E olha, atenção, o Banco de Sangue de São Paulo vai funcionar normalmente hoje no aniversário da cidade. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp, que já está aí na sua tela, é o 11 97187 6737. Cada um fazendo a sua parte. E a NASA confirmou que o telescópio espacial James Webb alcançou sua órbita final, a mais de 1,5 milhão de quilômetros do planeta Terra. A missão, que pretende colher imagens das primeiras galáxias do universo, é um dos projetos científicos mais caros da história e a tarefa pode durar até 20 anos. Vamos conferir. A partir de agora, a agência pretende observar através do equipamento as primeiras galáxias do universo. Os propulsores já foram ativados para alcançar o ponto de Lagrange 2, ideal para observar os cosmos. O chefe da agência espacial americana, Bill Nelson, declarou que este é mais um passo na tentativa de descobrir os mistérios do universo. Apesar da missão poder durar cerca de 20 anos, ele expressou vontade de ver as primeiras imagens do telescópio já em alguns meses. O James Webb é um dos equipamentos científicos mais caros já construídos, com custo para a NASA de cerca de 10 bilhões de dólares. Não temos mais tempo. Parabéns à cidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo dia para você. Não se esqueça que daqui a pouquinho tem mais informações com a Juliana Dariva. Até mais!